Satou Kazuma-san, bem-vindo à vida após a morte. Infelizmente, você morreu. Pode ter sido curta, mas a sua vida acabou. Alguém de repente falou comigo em um quarto puramente branco. A repentina mudança de eventos me confundiu. Na sala havia uma mesa de trabalho e uma cadeira, e quem anunciava que minha vida terminava estava na cadeira. Se existisse uma deusa, ela tinha que ser isso. Sua beleza estava além dos ídolos mostrados na televisão. Ela tinha um glamour que ultrapassava os humanos. Ela tinha os cabelos azuis, longos e sedosos. Parecia ter mais ou menos a minha idade. Ela não era muito peituda, nem muito carente, e tinha um hagoromo roxo claro sobre suas roupas. A bela garota piscou os olhos, que eram da mesma cor azul clara que o cabelo dela, e me encarou enquanto eu tentava descobrir o que estava acontecendo. Eu pensei sobre o que aconteceu momentos atrás. Eu geralmente me enfurnava em casa, então era raro eu sair. Para comprar uma versão limitada do primeiro lançamento de um popular jogo online, levantei cedo para fazer fila. A sociedade aborda pessoas como eu, que só fica jogando online, como um hikikomori. Depois de comprar o jogo, era hora de voltar para casa para jogar o conteúdo do meu coração. Eu estava de ótimo humor enquanto caminhava para casa, mas naquele momento aconteceu. Uma garota estava olhando para o celular e andando na minha frente. Pelo seu uniforme, ela estaria estudando na mesma escola que eu. Depois de ver as luzes ficarem verdes, a garota não verificou o trânsito e atravessou a rua imediatamente. Uma grande sombra se aproximava dela. Tinha que ter sido um caminhão grande indo em sua direção em alta velocidade. Quando voltei a meus sentidos, derrubei a garota. Depois, então, misteriosamente calmo, eu perguntei àquela bela garota diante de mim: "Posso perguntar uma coisa?" Aquela beldade assentiu em resposta à minha pergunta. "Por favor, vá em frente." A garota, que foi derrubada por mim, ela ainda está viva? Essa foi a coisa mais importante. Essa foi a primeira e última vez que fiz algo que valeu a pena. Se eu não tivesse conseguido salvá-la a tempo, apesar de apostar minha vida, isso seria frustrante. Ela vive, mas ela fraturou uma perna. Que bom, eu não morri em vão. Eu fiz algo de bom no final. Me vendo agindo aliviado, a bela garota inclinou a cabeça e disse: "Mas ela não teria se machucado se você não a tivesse empurrado." Hã? O que ela disse? O trator teria parado antes de bater na garota. Quero dizer, era apenas um trator lento, afinal. Isso significa que a sua interferência foi desnecessária. Agindo como um herói, piorou as coisas. O que é isso? Essa era a primeira vez que eu vi essa garota. Pode ter sido rude, mas eu senti vontade de bater nela. Espera. Eu pensei ter ouvido algo mais importante agora que foi... O que você disse? Um trator? Não era um caminhão? Isso mesmo, um trator. Se um caminhão estivesse correndo em direção a essa garota, ela teria notado e fugido. Hã? Mas e eu? Eu morri depois de ser atropelado pelo trator? Não, você morreu de choque. Você pensou que foi atropelado por um caminhão e entrou em choque. Eu faço isso há muito tempo, mas você é o primeiro a morrer de uma maneira tão hilária. Por causa da sua ligação com o trator, você perdeu a consciência e o controle de suas entranhas e foi mandado para um hospital próximo. Como os médicos e enfermeiros estavam dizendo, o que há com esse cara aqui inútil? Você não recuperou a consciência e seu coração falhou. Cale-se! Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir algo tão humilhante. A menina caminhou para o meu lado enquanto eu colocava minhas orelhas em concha e sorria maliciosamente, inclinando-se perto dos meus ouvidos. Sua família chegou ao hospital, mas antes que eles pudessem sentir a tristeza da sua perda, eles não puderam deixar de rir ao ouvir a causa de sua morte. Cale-se, isso não pode ser real. Como pode haver uma maneira tão inútil de morrer? Isso é inacreditável. Olhando para mim de cócoras, com a cabeça nos braços, a menina cobriu a boca e riu. Bem, isso termina minha sessão de desestresse. Esse é o nosso primeiro encontro, Satou Kazuma-san. Meu nome é Aqua. Eu sou uma deusa que guia jovens que morrem no Japão. Agora, deixando de lado o quão engraçado foi sua morte, você tem duas opções. Essa maldita. Esqueça isso. Estender isso apenas atrasaria o progresso da conversa. Eu só preciso suportar. A primeira opção seria reencarnar e começar uma vida nova. A outra opção seria ficar em um lugar como o paraíso e viver a vida de um lar de idosos.
Que maneira preguiçosa de descrever as opções. Bem, como que é o lugar que é como o céu? Mais importante, o que você quer dizer com lar de idosos? O céu não é tão bom quanto vocês humanos imaginam. Você não precisa comer depois de morrer, e não será capaz de fazer qualquer alimento naturalmente. Não há ingredientes nem necessidades para você usar de qualquer maneira. Me desculpe se eu te desapontei, mas não há nada no céu. Sem televisão, sem mangá e sem jogos. Apenas outras pessoas que morreram antes de você. Além disso, como você já está morto, não pode fazer nada pervertido. Você não pode porque não tem um corpo. A única coisa que você pode fazer é aproveitar o sol com seus antecessores e bate-papo, para sempre. Sem jogos de computador e sem entretenimento, ao invés de céu, estaria mais para o inferno. Porém, se tornar um bebê e reiniciar a minha vida... Não, essa era a única opção. Olhando para o meu rosto desapontado, a deusa sorriu e disse: Ei, você não quer ir a um lugar chato como o céu, certo? No entanto, te pedir para deixar de lado todas as suas memórias e começar de novo como um bebê é o mesmo que apagar sua existência, já que suas memórias terão desaparecido. Então eu tenho ótimas notícias para você. Por alguma razão, eu estava cético. Aqua disse isso com um sorriso, para mim, que estava cauteloso. Você gosta de jogos? Aqua confiantemente explicou sua boa notícia. Essa era a essência disso. Em um mundo diferente de onde eu estava, havia outro mundo com um rei demônio. Além disso, com o ataque do exército do rei demônio, esse mundo entrou em crise. Havia magia e monstros naquele mundo. Simplificando, era um mundo de fantasia como os famosos jogos Dragon Quest e Final Fantasy. As pessoas morreram naquele mundo devido ao exército do rei demônio e ficaram com muito medo, dizendo que não queriam morrer assim novamente. Portanto, quase todos que morreram rejeitaram reencarnar naquele mundo novamente. Mais especificamente, esse mundo terminará se isso continuar, já que os bebês deixarão de nascer lá. Assim, resolveremos esse problema enviando os mortos de outros mundos, certo? É assim que é. Mas que política de imigração porca é essa? E como estamos enviando as pessoas, devemos encontrar pessoas que morreram jovens e ainda anseiam por viver e enviá-las com seus corpos originais e suas memórias. Não fará sentido se elas morrerem imediatamente, depois de passarem. Então vamos conceder um privilégio a todos aqueles que vão para aquele mundo, permitindo que eles recebam uma coisa que gostem. Pode ser uma habilidade poderosa, um talento excepcional ou uma arma de nível divino. O que você acha? Pode ser outro mundo, mas você pode ver mais uma vez. Para as pessoas desse mundo, aparecerá alguém com quem você pode contar imediatamente. O que acha? Não é uma boa notícia? Bem, soava ótimo. Para ser sincero, isso me deixou animado. Eu gostava de jogos, mas nunca imaginei que seria capaz de entrar em um mundo que fosse igualzinho aos meus jogos de computador favoritos. No entanto, antes disso, eu tenho uma pergunta. E a linguagem? Eu poderei falar a língua do outro mundo? Isso não é problema. Com a gentil ajuda dos deuses, o conhecimento da língua será transmitido diretamente para seu cérebro no momento em que você se dirigir ao outro mundo. Você poderá até ler. Como um efeito colateral, seu cérebro poderá ser apagado se você não tiver sorte. De qualquer forma, tudo o que resta é escolher uma habilidade ou arma poderosa. Espere, ouvi algo importante agora. Você disse que meu cérebro pode ser apagado se eu tiver azar? Eu não disse isso. Disse sim. A tensão anterior foi embora. Eu estava falando com uma deusa, mas minha atitude era semelhante a falar com um igual. No entanto, essa foi uma proposta atraente. Era assustador saber que há uma chance de meu cérebro ser apagado, mas não estou me gabando quando digo que tenho confiança em minha sorte desde que era jovem. Neste momento, a Aqua me mostrou algo como um catálogo. Por favor, escolha. Eu posso te conceder um e apenas um poder. Pode ser uma habilidade única e poderosa, ou talvez uma arma lendária. Venha, pode ser qualquer coisa. Você tem o privilégio de trazer uma coisa para o outro mundo. Depois de ouvir a explicação da Aqua, peguei o catálogo e comecei a navegar nele. No catálogo, Força Sobrenatural, Super Magia, Espada Sagrada Arondite, Espada Demoníaca Murasame, e todos os tipos de nomes. Saquei. Escolher uma habilidade ou arma para levar. Que preocupante, tem muitas opções, está me deixando indeciso. Ou melhor, meus instintos de jogador me disseram que eram habilidades e equipamentos semelhantes a fraudes. Que perturbador, perturbador.
Como eu iria a um mundo com magia, eu realmente queria tentar usar magia. Por isso, eu deveria escolher uma habilidade baseada em magia. Ei, depressa! Não importa qual você escolher. Ninguém está esperando muito de um hikikomori, otaku de jogos. Você pode escolher um e ir embora logo? Qualquer coisa serve. Vamos, pare de enrolar. Eu não sou um otaku, e eu morri do lado de fora, então eu não sou um hikikomori. Eu respondi com uma voz trêmula, mas a Aqua simplesmente brincou com as pontas do cabelo e me disse desinteressadamente. Não importa, apenas se apresse e escolha. Ainda há muitas almas mortas esperando na fila. Aqua sentou-se em sua cadeira enquanto falava, mastigando seus lanches sem nem sequer olhar para mim. Essa garota, zombando da minha morte, embora tenha sido a primeira vez que nos conhecemos. Agindo de forma tão maldosa só porque ela é bonita. A atitude da Aqua de não ligar para mim me deixou louco. Você quer que eu escolha rápido, certo? Então eu já me decido. A coisa que eu irei levar para o outro mundo. Ok, eu escolho você então. Eu apontei para a Aqua e disse. Aqua olhou para mim surpresa por um momento e continuou mastigando seus lanches. Ok, por favor fique aí e não saia do círculo mágico. Aqua de repente parou de falar. O que você acabou de dizer? No momento seguinte, compreendo. Bem, então eu vou assumir o trabalho da Aqua-sama a partir de agora. Com um flash de luz branca, uma mulher alada apareceu do nada. Simplificando, era uma mulher que parecia um anjo. É? Quando Aqua gritou de surpresa, um círculo mágico azul apareceu sob seus pés, e sob meus pés também. Oh, o que é isso? Eu realmente estou indo para outro mundo? Espera, o que está acontecendo? Você não pode estar falando sério. Não, calma aí, isso é muito estranho. Não é trapaça trazer uma deusa junto? Isso não deve contar. Espera, ok? Aqua entrou em pânico, com lágrimas nos olhos, e ela estava confusa. O anjo falou enquanto encarava a Aqua. Tenha uma viagem segura, Aqua-sama. Por favor, deixe o resto para mim. Vamos enviar emissários para recebê-la de volta logo depois que o Rei Demônio foi derrotado. Antes de voltar, vou lidar com todas as suas tarefas. Espera, eu posso ter a habilidade de curar como uma deusa, mas não tenho capacidade de combate. É impossível derrotar o Rei Demônio. O anjo, que apareceu repentinamente, ignorou Aqua, que caiu no chão chorando e sorriu gentilmente para mim. Satou Kazuma-san, você estará indo para outro mundo agora, e se tornará um dos candidatos heróicos para derrotar o Rei Demônio. Você receberá um presente dos deuses no momento em que derrotar o Rei Demônio. Presente? Eu perguntei, repetindo o que ela disse. O anjo sorriu calorosamente para mim. Isso mesmo, um presente adequado para o Salvador do Mundo. Você receberá um desejo. Pode ser o que quiser. Isso significa que eu poderia desejar voltar ao Japão se algum dia me cansar desse mundo. Por exemplo, voltando ao Japão depois de se cansar desse mundo, enriquecendo e passando o dia todo jogando videogames enquanto rodeado de mulheres. Até mesmo um sonho tão decadente é possível. Espera, dar esse discurso legal é o meu trabalho. Aqua chorou no chão depois que o anjo pegou seu emprego. Fiquei satisfeito depois de ver a Aqua agir dessa maneira. Por isso, apontei para a Aqua e disse... Como se sente sendo companheira de um homem que você menospreza? Ei, você é a coisa que escolhi para trazer. Já que você é uma deusa, use seus poderes divinos para tornar minha aventura fácil. Não, indo para o outro mundo com um homem assim? De jeito nenhum. Não! Herói, que você seja vitorioso entre os muitos candidatos heróicos e seja o único a derrotar o Rei Demônio. Pois bem, eu me despeço de você. Uau, essa é a minha fala! O anjo nos deu esse anúncio, então uma luz brilhante cercou a Aqua e a mim. Capítulo 1.1 Chegando em um mundo novo com essa que se autoproclama uma deusa. Uma carruagem fez um som alto de rangido ao passar pela calçada. Outro mundo. Ei, realmente é outro mundo? É real? Vou usar magia e me aventurar nesse mundo? Tremendo de excitação por causa da cena diante de mim, comecei a falar comigo mesmo. Diante dos meus olhos eram casas construídas com tijolos vermelhos, as ruas da Europa a partir da Idade Média. Não havia carros, bicicletas, cabos de energia ou cabos de telecomunicação. Eu olhei ao redor da rua, observando as pessoas passarem. Orelhas de animais! Alguém com orelhas de animais! Orelhas de elfo! Isso é um elfo? Com características faciais tão marcantes, ela definitivamente tem que ser uma. Adeus, vida hikikomori! Olá, mundo diferente! Se é este mundo, então eu estou disposto a sair e trabalhar obedientemente.
Eu me virei e olhei para a Aqua, que estava com as mãos na cabeça e gritando. Ei, você é barulhenta! O que você faria se as pessoas pensassem que eu sou amigo de uma mulher louca como você? Pare de gritar! Você deveria estar me dando algo em um momento como este. Veja o que eu estou vestindo! Um agasalho? Eu finalmente cheguei em um mundo de fantasia e eu estou vestindo um agasalho! De acordo com a norma nos jogos, você deveria estar me dando o equipamento mínimo. Ah! A deusa gritou quando ela se agarrou a mim. Ai, o que foi? Pare com isso! O que você está fazendo? Não age dessa maneira. Entendi. Farei algo sobre o equipamento básico. Eu deveria dizer que estava errado. Se você odeia tanto assim, você pode voltar. Eu vou fazer o resto sozinho. Aqua tentou me estrangular com os olhos cheios de lágrimas. Então eu sacudi as mãos e tentei espantá-la com uma expressão irritada. No final, Aqua disse com as mãos trêmulas. O que você está dizendo? Estou com problemas porque não posso voltar. E agora? Ei, o que eu devo fazer? O que eu vou fazer a partir de agora? Aqua chorou e entrou em pânico, andando de um lado para o outro enquanto abraçava a cabeça. Seu cabelo na altura da cintura estava uma bagunça. Ela parecia louca agora, embora ela seria muito linda se fosse muda. Ei, acalme-se, deusa. O primeiro lugar a visitar deveria ser a taverna. Tudo começa com a coleta de informações em uma taverna. Esse é o padrão nos RPGs. Hã? Você deveria ser apenas um Nietzsche de jogos de Hikikomori. Então por que você é tão confiável? Ah, Kazuma, meu nome é Aqua. Eu não me importo que você me chame de deusa, mas me chame pelo meu nome sempre que possível. Ou então os cidadãos nos cercarão e não poderemos ir em aventuras e derrubar o rei demônio. Este pode ser um mundo diferente, mas eu ainda sou um dos deuses reverenciados. Aqua confiantemente disse isso enquanto seguia atrás de mim. Tudo bem, deveria haver um grupo formado para enfrentar o rei demônio, ou uma guilda de aventureiros feita para derrotar monstros. Falando nisso, Aqua era uma deusa, portanto, eu poderia perguntar a ela se eu tivesse alguma dúvida. Aqua, por favor, me diga onde está a guilda dos aventureiros. Qual caminho devemos seguir? Eu perguntei a Aqua, mas ela apenas olhou para mim sem expressão. Hã? Não adianta perguntar, porque eu não sei. Eu tenho conhecimento básico deste mundo, mas não os detalhes dessa cidade. Este é apenas um dos muitos planetas existentes e apenas uma pequena cidade. Como eu deveria saber? Essa garota é inútil. Não tinha outro jeito. Por isso perguntei a uma senhora de meia idade que passava. Eu não perguntei a nenhum cara por medo de encontrar delinquentes. E a dificuldade de conversar com garotas jovens é alta demais para mim. Com licença, posso te perguntar uma coisa? Eu estou procurando um lugar como uma guilda de aventureiros. Guilda? Oh, meu Deus, não saber onde fica a guilda. Você deve ser de fora da cidade. Pelo jeito que a senhora disse, realmente havia uma guilda aqui, me deixando aliviado. Correto, eu sou um viajante que veio de uma terra distante. Acabei de chegar a essa cidade. Ah, sim. Como você veio para essa cidade, deve ser com o objetivo de se tornar um aventureiro. Bem-vindo à cidade de aventureiros novatos, Axel. Siga a estrada principal e vire à direita. Você verá a tabuleta da guilda. Pegar a direita no caminho. Entendi, muito obrigado. Ei, vamos embora. Uma cidade para aventureiros novatos. Entendo. Este era um bom ponto de partida para os mortos transportados para cá. Depois de agradecer a senhora, segui suas instruções enquanto Aqua me seguia com respeito em seus olhos e suspirou. Ei, você veio com uma desculpa na hora. Por que você consegue lidar com isso tão perfeitamente? Você parece ser um cara capaz. Então por que você era um riquinite sem nenhum amigo ou namorada? Por que você quis ficar em casa o dia todo e sendo um riquinite? Não ter amigos ou uma namorada não é uma coisa ruim. Não se pode medir o valor de uma pessoa pelo número de amigos, ou por ter um outro significativo. Além disso, não me chame de riquinite, sua puta maldita. Não combine hikikomori e Nietzsche juntos. Eu tenho apenas 16 anos. Eu sou muito jovem para ser um Nietzsche pelos padrões da sociedade. Aí está. Aqua pulou para me estrangular por chamá-la de puta, mas eu a ignorei e entrei na Guilda dos Aventureiros. Guilda de Aventureiros. Um lugar para os aventureiros realizarem missões que eram essenciais nos jogos. Uma organização que apoia os aventureiros. A agência de emprego deste mundo. Havia um estabelecimento bem grande diante de nós, e o cheiro de comida vinha de dentro. Alguns personagens ásperos certamente estariam aqui dentro. Eles podem encontrar problemas comigo, se virem rostos desconhecidos. Depois de me preparar mentalmente, entrei. Ah, bem-vindos! Por favor, aproximem-se do balcão, se vocês estiverem procurando por missões.
Se estão aqui para jantar, por favor, tome qualquer lugar vazio. Uma garçonete de cabelo vermelho curto nos recebeu calorosamente. O interior, ligeiramente escuro, parecia dobrar como um bar. Via reunindo dentro grupos de homens de armadura, mas eles não pareciam ser maus. No entanto, rostos desconhecidos pareciam raros, pois todos estavam focados em nós. Eu percebi porque eles ficavam me encarando. Ei, eles estão me encarando muito descaradamente. Deve ser a aura sagrada vinda de mim. Eles devem ter descoberto que eu sou uma deusa. O motivo era a aparição da deusa falando palavras estúpidas. Ela era muito linda enquanto não falava. Afinal, os olhos de todos eram atraídos por ela. Por enquanto, ignorei seus olhares e continuei meu objetivo original. Escute atentamente, Aqua. Eles nos darão um tutorial se nos registrarmos, nos permitindo ganhar a vida. Esse é o tipo de lugar que as guildas de aventureiros são. Devemos ser capazes de fazer um empréstimo para nos prepararmos, concluir trabalhos simples para nos aproximarmos e nos apresentarmos a uma boa taverna. A maioria dos jogos começam assim. Normalmente, preparar o mínimo essencial para viver neste mundo deve ser o seu trabalho, mas isso não importa. Por hoje, vamos nos registrar na guilda, pegar algum equipamento e dinheiro e encontrar um lugar para dormir. Eu não me importo com isso. Meu trabalho é enviar os mortos para este mundo, mas eu entendo. Eu não estou familiarizada com jogos, mas o que você disse parece ser sensato para este mundo. Então, eu só preciso me registrar para ser uma aventureira também, certo? Está certo. Tudo bem, então. Vamos lá. Levando a Aqua comigo, fui direto para o balcão. Havia 4 atendentes membros da equipe. 2 eram do sexo feminino. Eu fiquei na fila no balcão com a dama mais bonita. Ei, os outros 3 balcões estão vazios. Por que você está vindo aqui? Nós não teremos que esperar se formos para outro balcão. Ah, porque essa atendente é a mais bonita, né? Realmente fiquei um pouco impressionada e achei que você era confiável. Mas agora, você está realmente fazendo isso? A Aqua, que estava me seguindo, parecia não saber de nada, então eu sussurrei baixinho para ela. Construir um bom relacionamento com a equipe de atendentes da guilda é o básico, e a bela senhorita do balcão definitivamente tem muitas bandeiras para levantar. Isso significa que haverá missões secundárias ocultas mais chocantes esperando por nós. Por exemplo, a senhorita do balcão pode ser uma aventureira poderosa ou algo assim. Agora que você mencionou, eu vi algo similar em um mangá. Desculpe, vou esperar na fila obedientemente. Como não abordamos os outros balcões vazios e fizemos fila intencionalmente aqui, as outras pessoas da equipe estavam olhando para nós com curiosidade. No entanto, decidi fingir não notar. Era finalmente a nossa vez. Bom dia, como posso ajudá-lo? A atendente do balcão era bela e gentil. Seus cabelos ondulados e seios grandes a faziam parecer madura. Eu quero me tornar um aventureiro. Eu venho do interior e não sei de nada. Se eu disser ao operário que eu venho do campo ou de uma nação distante, eles darão uma explicação mais completa. Entendo. Haverá uma taxa de inscrição, tudo bem? Isso mesmo, esse era o tutorial básico. Eu só precisaria seguir as instruções da atendente do balcão e taxa de registro? Ei, Aqua, tem algum dinheiro com você? Eu fui transportada aqui de repente. Então, como seria possível ter algum dinheiro? Como assim? Eles não deveriam emprestar algum dinheiro para nós ou deixar para lá por enquanto? Afastei-me do balcão e discuti a estratégia com a Aqua. Ei, e agora? Estamos em apuros desde o começo. Nos jogos, você normalmente recebe equipamentos iniciais, além de algum dinheiro para despesas de manutenção. De repente, você se torna indigno de confiança. No entanto, não há como evitar, já que você é um hikikomori afinal. Tudo bem, é hora de eu brilhar. Apenas observe. Mostrarei a capacidade de uma deusa. Sentado a uma mesa, vestindo a roupa solta e pesada de um padre, havia um homem. Aqua se aproximou do homem com confiança. Homem do pano, por favor, declare tua religião. Eu sou Aqua. Isso mesmo, a deusa Aqua, adorada pela ordem religiosa Axis. Se és um crente, você pode me dar alguma ajuda me emprestando algum dinheiro? Com uma atitude que parecia sublime, mas humilde, ela lhe pediu dinheiro. Eu sou da seita Ares. Ah, saquei, desculpe. Eu não entendi, mas eles parecem ser de diferentes ordens religiosas. Quando a desorientada Aqua se preparava para voltar, o padre a parou. Ah, senhorita, você deve ser uma seguidora de Axis. Existem histórias sobre a deusa Aqua e a deusa Ares serem próximas, então isso deve ser o destino. Eu tenho observado você.
Você está com problemas para pagar a taxa de inscrição? É apenas uma pequena taxa, então, por favor, tome como uma bênção da deusa Eris. Mas não importa o quão devota você seja, você não deve usar o título de Deus em vão. Ah, ok, desculpe. Muito obrigada. Os olhos da Aqua pareciam mortos quando ela voltou com o dinheiro. Hahaha, ele não acreditou que eu sou uma deusa. A propósito, a deusa Eris é minha Kohai. Me lamentei a um crente da minha deusa Kohai e recebi o dinheiro dele. O que importa é que você tenha concluído a tarefa. Pense nisso. Se ele realmente acreditasse que você era uma deusa, teria um tipo diferente de problema. Aqua tinha uma expressão que parecia dizer que ela perdeu algo importante, então eu encorajei-a sem entusiasmo. Estamos de volta com as taxas de inscrição. Ah, certo! A taxa de inscrição é de 1000 Eris. Aqua recebeu 3.000 Eris do padre. De acordo com Aqua, era cerca de 1 iene. Portanto, ela recebeu cerca de 3.000 ienes. A senhorita do balcão não interferiu com a comoção que mexemos, mas não estava disposta a olhar nós dois nos olhos. Parece que eu quebrei a bandeira entre essa senhorita e eu. Tudo certo. Como você disse que quer se tornar um aventureiro, você deve ter algum nível de compreensão, mas vou explicar desde o início. Primeiro, aventureiros são responsáveis pelo extermínio de monstros vagando fora da cidade. Pessoas que se livram de criaturas perigosas que podem prejudicar os cidadãos. Eles também são pau para toda a obra, assumindo trabalhos estranhos que exigem seus talentos. Coletivamente conhecidos como aventureiros, são pessoas que ganham a vida dessa maneira. E entre aventureiros, existem trabalhos diferentes. Finalmente estava chegando. Esta era uma norma para os aventureiros, seja trabalho, classe ou o que quer que seja chamado. Você tinha que escolher a maneira como você lutava nesse mundo. Em comparação com a dura profissão de guerreiro, trabalhos chamativos como magos deveriam ser melhores. A senhorita do balcão entregou a Aqua e eu um cartão cada. Era do tamanho de uma carteira de motorista e parecia ser um tipo de carteira de identidade. Por favor, olhe aqui. Você vê a palavra level? Como ambos sabem, todas as coisas no mundo têm alma, não importa de que forma seja. Se você comer ou matar um ser, você pode absorver uma parte da memória da alma, conhecida como pontos de experiência. Pontos de experiência são normalmente coisas intangíveis, mas... A senhorita do balcão apontou para uma parte do cartão e continuou. Com esta carta, os pontos de experiência que o aventureiro absorve serão mostrados aqui. Ao mesmo tempo, o nível correspondente aos seus pontos de experiência será exibido aqui. Isso mostra o quão forte é um aventureiro. A quantidade de inimigos que você derrotar serão registrados aqui. Com o acúmulo de pontos de experiência, todas as criaturas se tornarão mais fortes rapidamente em algum momento, conhecido como nivelamento. Simplificando, o nivelamento lhe concederá todos os tipos de benefícios, como pontos de habilidade para aprender novas habilidades. Então, por favor, trabalhe duro para aumentar seu nível. Depois de ouvir a explicação, lembrei-me de algo que a Aqua disse. Você gosta de jogos? Ela me perguntou. Isso aí. Depois de ouvir tudo isso, esse mundo era como um jogo. Primeiro, por favor, preencha sua altura, peso, idade e outros detalhes nos espaços em branco. Eu preenchi minhas medidas no formulário que me foi dado pela senhorita do balcão. A altura era 1,65 m. Pesava 55 quilos. 16 anos, cabelos e olhos negros. Está certo, por favor, toque neste cartão. Isso irá mostrar a força de cada uma das suas habilidades, para referência ao escolher essa classe. Depois de acumular pontos de habilidade, você pode preencher habilidades que estão disponíveis para a sua classe. Este é um dos pontos-chave na escolha de ocupações. Oh, chegou a hora disso. A hora de mostrar meu incrível potencial e criar uma grande comoção na guilda. Com emoções tensas e um coração cheio de expectativa, toquei o cartão. Tudo bem, obrigado. Satou Kazuma-san, certo? Vamos ver. Força, vitalidade, magia, agilidade e velocidade. Todos eles são medianos. Inteligência é um pouco melhor que a média. A sorte é muito alta, mas não é muito relevante para os aventureiros. Isso é preocupante. Dos números, você só pode escolher a classe mais básica de aventureiro. Como sua sorte é tão alta, sugiro que você desista de ser um aventureiro e seja um comerciante. O que você gostaria de fazer? Ei, negar minha vida de aventuras logo de cara? O que foi isso? Os cantos dos lábios da Aqua estavam altos e com um sorriso. Eu estava tentado a dar um soco nela. Eu ser fraco não ajuda na sua causa, sabia? Bem, eu gostaria de me tornar um aventureiro.
A senhorita do balcão disse com uma cara de preocupação. Está bem. Depois de subir de nível e aumentar suas estatísticas, você pode mudar sua classe. Além disso, a classe de aventureiro é exatamente o que parece. É uma combinação de todos os trabalhos. Isso mesmo. Pode ser uma classe de nível básico, mas não significa que seja pior que os outros. Os aventureiros podem aprender e usar as habilidades de todos os tipos, afinal de contas. Por outro lado, você precisará de mais pontos de habilidade para aprender habilidades. Sem o atributo bônus da classe real, suas habilidades serão mais fracas quando comparadas a ela. É um faz-tudo, mas não é excelente em nada. Depois que a senhorita do balcão apontou os pontos positivos, Aqua imediatamente riu deles. Eu deveria encontrar um lugar para jogá-la fora. Parecia que eu estaria tendo uma classe básica, uma classe de iniciante. De qualquer forma, era a classe mais fraca. No entanto, eu ainda era um aventureiro que apareceu neste mundo. Quando recebi meu cartão com meu nome e a classe aventureiro escrito nele, com um coração pesado... Hã? O que há com esses números? Deixando de lado a inteligência inferior à média e a sorte no fundo do poço, o resto das suas estatísticas ultrapassa drasticamente a média. Especialmente sua magia. É anormalmente alta. Quem é você? A senhorita do balcão gritou, depois de olhar para o cartão que a Aqua tocou. O lugar estava um alvoroço. Estranho. Isso não deveria estar acontecendo comigo? Ah, está certo. Portanto, isso significa que eu sou incrível. Claro, é normal pelo meu padrão. Não importa o quão inútil ela fosse, ainda era uma deusa. No entanto, Aqua estava tão feliz que me deixou constrangido e irritado. Isso é muito além do incrível. Classes do tipo mago que exigem alta inteligência não estão disponíveis. No entanto, você pode escolher qualquer outro trabalho. Cavaleiro Sagrado com sua defesa mais forte, o Cruzado, o Espadachim com o ataque mais forte, Mestre Espadachim, e o Clérigo de primeira linha, Archpriest. Você pode escolher entre a maioria das classes de primeira linha agora mesmo. Um pouco incomodada com a exclamação da senhorita do balcão, Aqua disse: Bem, é uma pena que Deusa não esteja disponível como trabalho. Vai ser Archpriest, então. Archpriest. Archpriests podem usar todos os tipos de magias de recuperação e suporte. Podem até assumir o papel de vanguardistas, uma classe forte e completa. Eu vou registrar você agora. Feito! Bem-vinda à Guilda dos Aventureiros, Aqua-sama. Todos os nossos funcionários estão ansiosos para suas grandes façanhas. A senhorita do balcão disse com um sorriso agradável. Estranho. O que foi isso? Como eu disse, isso deveria ter acontecido comigo. Ah, esqueça isso. Assim, minha vida como aventureiro começou neste mundo. Capítulo 1.2. Chegando em um mundo novo com esta que se autoproclama uma deusa, parte 2. Tudo bem, bom trabalho a todos. Por hoje é isso. Aqui, este é o seu salário de hoje. Obrigado, bom trabalho hoje. Bom trabalho. Depois que o patrão anunciou o fim do dia de trabalho, Aqua e eu recebemos nosso salário. Fizemos uma reverência e agradecemos. Todos vamos fazer um movimento primeiro. Isso! Ah, obrigado pelo seu trabalho duro. Eu estou contando com você amanhã também. Eu me despeço dos meus senpais, enquanto a Aqua segue minha liderança. Depois de ouvir a resposta dos idosos, Aqua e eu saímos do local de trabalho. Ah, trabalhei o dia todo hoje também. Mesmo eu estava começando a duvidar que eu fosse um hikikomori. Aqua e eu tomamos nosso salário durante o dia e fomos para o banho público. O banho público não foi diferente dos do Japão. A julgar pelo salário médio, a taxa de entrada era maior do que a do Japão. No entanto, eu não conseguia mudar o hábito de tomar banho depois de terminar o trabalho. Ah, eu estou vivo de novo. Eu encharquei meus ombros na água quente, tranquilizando meu cansaço do trabalho. Este lugar parecia ser da Idade Média, então eu pensei que teria sido um luxo tomar banho aqui, mas isso era só eu. Eu estava grato, muito grato. Depois de deixar o banho, vi a Aqua esperando por mim na entrada. Tomar um banho mais demorado do que o de uma menina era um pouco desanimador, mas essa era a natureza dos japoneses. O que você gostaria de comer hoje? Eu quero um pouco de bife de hambúrguer de lagarto defumado e o carmesim neroide. Eu quero comer carne também, então vamos para a taverna e comprar 2 refeições com filé de lagarto defumado. Feito! Depois de terminar nossa refeição, Aqua e eu não tínhamos nada para fazer e fomos para os estábulos. Depois de pegar feno não manchado pelo esterco de cavalo para fazer uma cama, nós deitamos imediatamente. Aqua estava dormindo ao meu lado, como de costume. Bem, então boa noite. Boa noite. Ufa, trabalhei muito hoje também. Com isso, eu mergulhei na terra dos sonhos. Não, espera um minuto!
De repente eu me sentei. O que é isso? Você esqueceu de ir ao banheiro? Está escuro lá fora. Você precisa de mim para acompanhá-lo? De jeito nenhum. Espere, não é isso. Acabei de perceber que temos vivido a vida dos trabalhadores manuais até agora. De fato, nas últimas 2 semanas, Aqua e eu trabalhamos nos muros de fora da cidade. Nós éramos trabalhadores da construção civil. Isso estava muito longe da vida de aventureiro que eu estava querendo viver neste mundo. Ou melhor, por que a Aqua se acostumou com esse estilo de vida sem reclamar? Você não era uma deusa? Você não trabalha, você não come. Não é tão óbvio? Rikinites são exigentes. Se preferir, também pode trabalhar como atendente de loja. Não, não é isso. Como devo dizer? O que eu quero são batalhas emocionantes contra monstros. Uma vida assim. Além disso, este mundo não está em crise com a invasão do Rei Demônio? Não é incrivelmente pacífico aqui? Não há sinais de demônios no fim das contas. Eu tenho trabalhado como falei. Quando minha voz ficou mais alta, nossos vizinhos me repreenderam. Ei, cale-se, fique quieto e vá dormir. Ai, desculpe. Aventureiros que estavam apenas começando eram pobres. Era normalmente impossível para nós alugar um quarto na taverna todas as noites. Normalmente, aventureiros dividiam o aluguel com outros aventureiros e dormiam na sala comunal. Alternativamente, eles poderiam fazer o que estávamos fazendo e dormir no feno nos estábulos. Sim, isso era diferente do estilo de vida dos aventureiros em um mundo alternativo que eu estava ansioso para viver. Permanecer na taverna diariamente era o mesmo que dormir em um hotel todos os dias no Japão. Era impossível para os aventureiros com uma renda estável fazer isso. De fato, nossa receita não era estável. Não há missões como nos jogos, de simples colheitas de ervas ou busca de monstros nos arredores da cidade disponíveis. Monstros não explodiam com pilhagens e dinheiros quando você os mata. Além disso, a floresta perto da cidade há muito tempo foi limpa de monstros. A floresta havia se tornado segura depois que os monstros se foram, para que ninguém contratasse pessoas para coletar materiais para eles. Isso era óbvio. O exterior da cidade era tão seguro que as crianças podiam andar livremente. Havia guardas vigiando o portão, mas em vez de manter a segurança 24 horas por dia, era mais fácil exterminar todos os monstros perigosos, já que a floresta não era muito grande. Era o método mais lógico, mas prefiro não saber disso. Um aventureiro, que era um pouco mais forte do que as pessoas normais, gastava metade de um dia colhendo ervas que eram fáceis de detectar e ganhava o suficiente para comida e hospedagem. Não havia como um trabalho tão fácil existir. O Japão era uma nação próspera na Terra, mas, mesmo assim, nenhum trabalhador podia morar em um hotel com seus salários diários. Salário mínimo? Leis trabalhistas? O que era isso? Nós poderíamos comê-las? É assim que as coisas são neste outro mundo. É inútil mesmo se você me disser essas coisas. Esta é a cidade mais distante do castelo do Rei Demônio, afinal. Quem viria todo o caminho para atacar uma cidade de iniciantes nas fronteiras? De qualquer forma, Kazuma quer viver mais como aventureiro, certo? Você nem tem o equipamento adequado. Aqua foi direto ao ponto e eu não pude protestar. Era verdade. Aqua e eu nem sequer temos um conjunto completo de equipamentos básicos. Nós estávamos esperando para comprá-los, e foi por isso que estávamos trabalhando tão duro no canteiro de obras. Estou ficando entediado de construção também. Eu não vim a este mundo para ser um trabalhador. Eu vim para este mundo sem computadores e jogos para me aventurar. E você não me enviou aqui para desafiar o Rei Demônio? Ouvindo sua resposta estúpida, lembrei-me das palavras da senhorita do balcão. Parece que a inteligência dessa garota estava realmente abaixo da média. Tudo bem, vamos desafiar o Rei Demônio. Não se preocupe, vai ser de boa comigo aqui. Mal posso esperar para ver o meu desempenho. Isso me deixa desconfortável. No entanto, você é uma deusa, então estou contando com você. Ok, vamos comprar algumas armas básicas e armaduras com o dinheiro que economizamos, e vamos subir níveis amanhã. Deixa comigo. Eu não disse para calarem a boca? Vocês querem apanhar? Sinto muito. Enquanto nos desculpávamos com os aventureiros, eu me preparei para dormir com o coração cheio de emoção. Capítulo 1.3 Chegando em um mundo novo com esta que se autoproclama uma deusa, parte 3. Sob o céu azul claro. Ah, socorro! Aqua, me salve! Isso é hilário. Kazuma, seu rosto está todo vermelho e você tem lágrimas nos olhos. Você parece realmente desesperado. Certo, vou acabar com essa garota antes de voltar. Quando decidi isso, continuei correndo e gritei por socorro, enquanto um monstro gigante parecido a um sapo me perseguia. Esta era a planície aberta fora da cidade. Nós pegamos uma missão da guilda de manhã e viemos para cá. Quanto à arma mínima necessária, escolhi uma espada curta.
Aqua estava agindo de forma idiota, dizendo que uma deusa empunhando armas não era glamurosa e não estava equipada com nada. Ela estava observando vagarosamente os sapos me perseguirem. Não olhe só para eles, só porque eles são sapos. Eles eram maiores que os touros. Era a época de acasalamento deles, então eles estavam acumulando nutrição para botar ovos. Eles vagavam por assentamentos humanos onde a comida era mais abundante, engolindo cabras criadas pelos fazendeiros em uma única bocanhada. Se eles pudessem engolir uma cabra inteira, engolir a Aqua ou eu seria fácil também. De fato, crianças e fazendeiros muitas vezes desapareciam durante a época de acasalamento. Mesmo que parecessem como sapos, eles ainda eram monstros perigosos, mais fortes que os monstros pequenos e exterminados perto da cidade. Além disso, sua carne era um pouco dura, mas era agradável e refrescante, um ingrediente bastante popular. Sua gordura espessa era eficaz contra ataques contundentes. Eles odiavam metais, então eles não te caçariam se você estivesse totalmente equipado. Era um inimigo fácil para os aventureiros normais. Era por isso que os aventureiros hábeis gostavam de caçá-los, mas... Aqua! Pare de rir e me ajude! Para começar, adicione um sama quando você se dirigir a mim. Aqua-sama! Eu vou enterrar essa garota no meio do caminho, só deixando a cabeça acima do chão. Eu vou deixá-la saber o horror dos sapos visando você. Eu estava à beira das lágrimas, olhando para o sapo pulando atrás de mim. Neste momento, percebi que o sapo estava indo em uma direção diferente da minha. A direção do sapo era... Não tem como evitar. Tudo bem, eu vou te ajudar, Rick Nietzsche. No entanto, você precisará adorar essa deusa a partir de amanhã. Você terá que se juntar ao culto Axis na cidade e rezar para mim 3 vezes ao dia. Você não pode se opor se eu pegar alguns acompanhamentos durante as refeições. Além disso... A Aqua, que estava estufando o peito e tagarelando sobre alguma coisa, desapareceu. Virei a cabeça e vi que o sapo havia parado de se mover. Algo de cor clara estava pendurado no canto da boca. Essa coisa clara era... Aqua, como você deixou ser comida? A Aqua, comida pelo sapo, tinha uma perna balançando pendurada na boca do sapo. Eu desembainhei minha espada curta e golpeei o sapo. Coberta de um fluido pegajoso de sapo, a Aqua estava abraçando os joelhos enquanto estava sentada no chão diante de mim, soluçando. Ao lado dela estava o sapo com a cabeça esmagada. Obrigada, Kazuma, obrigada. A Aqua estava chorando sem parar desde que eu a tirei da boca do sapo. Mesmo uma deusa não suportava o horror de ficar presa. Você está bem, Aqua? Seja forte, vamos voltar hoje. A missão que assumimos foi exterminar 5 sapos em 3 dias, mas eles não eram oponentes que pudéssemos vencer. Vamos tentar novamente quando tivermos equipamentos melhores. Olha, eu só tenho uma espada curta, sem armadura, e ainda estou usando meu agasalho. Vamos voltar quando estivermos mais equipados como aventureiros. Para ser honesto, um novato como eu só derrotou o sapo porque ele parou de se mexer enquanto tentava engolir a Aqua. Se o sapo tivesse me atacado sem hesitação, eu não teria coragem de enfrentá-lo. A Aqua se levantou com um fluido brilhante por todo o corpo. Uma deusa como eu sendo humilhada por um sapo. Como podemos nos retirar? Eu já estou contaminada. Se um crente ver como eu estou suja, a fé dele certamente irá desaparecer. Se as pessoas souberem que eu corri de sapos, seria uma vergonha para o nome da linda deusa Aqua. Você não se preocupava com isso. Você carregava várias vezes mais materiais de construção no canteiro de obras do que os homens, embora parecesse feliz trabalhando. Sua maior alegria era jantar depois de tomar um banho. Você estava dormindo tão profundamente que até babou enquanto dormia nos estábulos ao meu lado. Depois de ver a maneira como você se comporta, ser coberta de gosma não é nada demais. No entanto, antes que eu pudesse impedi-la, Aqua foi em direção a outro sapo à distância. Ei, espere, Aqua! Aqua ignorou minha voz, aproximando-se do sapo e usando seu impulso para dar um soco na barriga. Sinta o poder de uma deusa! Você se atreve a se opor a mim, uma deusa? Arrependa-se do inferno! Soco divino! Lembrei-me do membro da equipe da guilda me dizendo que os ataques físicos não eram eficazes contra os sapos gigantes. Seu punho afundou no abdômen macio, enquanto o sapo parecia não afetado. Aqua olhou mansamente ao sapo nos olhos e disse baixinho. Olhando de perto, os sapos são realmente muito fofos, né? Eu derrotei um segundo sapo gigante que parou de se mover enquanto tentava engolir sua presa.
A aventura de hoje terminou comigo trazendo uma deusa chorona coberta de lodo de volta à cidade. Capítulo 1.4 Chegando em um mundo novo com esta que se autoproclama uma deusa, parte 4. Entendi. Apenas nós dois não é suficiente, então vamos recrutar mais membros. Depois de voltar para a cidade, a primeira coisa que fizemos foi ir ao balneário para nos lavar. Depois, comemos carne de rã frita na Guilda dos Aventureiros e discutimos nossos planos. Além de ser um ponto de encontro para aventureiros, a Guilda dos Aventureiros também era um bar. Permitia que os aventureiros vendessem os monstros que caçavam e servir monstros gostosos também era um ponto de venda para eles. Nós vendemos a carne dos 2 sapos que caçamos para a guilda e ganhamos algum dinheiro no processo. O sapo era grande demais para nós dois carregarmos. Mas, se você fizer um pedido para a guilda, eles providenciariam o serviço de entrega, transportando o monstro que você derrotou. Vender um sapo e deduzir a taxa de transporte nos rendeu 5.000 éres. Os ganhos foram quase os mesmos que fazer obras. No entanto, a carne de rã frita ligeiramente dura era inesperadamente saborosa, o que me surpreendeu. Quando cheguei a este mundo pela primeira vez, fiquei um pouco hesitante em comer lagartos e sapos. No entanto, depois de ter preparado e servido para mim, achei que era delicioso. Claro, a deusa diante de mim comia qualquer coisa sem hesitação. Mas, mesmo se quisermos recrutar companheiros, você acha que alguém gostaria de se unir a novatos como nós, que nem sequer temos equipamentos adequados? Com a boca cheia de carne de rã, a Aqua acenou com um garfo na mão. Engola! Engula antes de falar! Depois que a Aqua engoliu, ela disse: Comigo aqui, eu só preciso gritar e as pessoas vão se juntar a nós. Eu sou uma Archpriest, afinal. Uma classe de primeira linha. Eu posso usar todos os tipos de feitiço de cura e suporte mágico. E posso aliviar o status de veneno e paralisia. Eu posso até mesmo realizar a ressurreição, um talento que qualquer equipe desejaria. Eu posso ter caído no mundo mortal, fazendo com que meus poderes estejam longe do meu auge. Mas eu ainda sou uma deusa. Eu sou Aqua-sama, afinal. Eu só preciso colocar um aviso e um monte de pessoas irão implorar dizendo: me leve nas suas missões. Se você entendeu, me dê outro pedaço de carne de sapo frito. Depois de terminar, a autoproclamada deusa pegou um pedaço de carne frita de sapo do meu prato, enquanto eu a observava com os olhos preocupados. Capítulo 1.5 Chegando em um mundo novo com esta que se autoproclama uma deusa, parte 5. No dia seguinte, na Guilda dos Aventureiros. Ninguém está vindo. A Aqua desanimadamente resmungou para si mesma. Depois de exibir um aviso de recrutamento, nos sentamos em uma mesa dentro da Guilda dos Aventureiros e esperamos que os companheiros aparecessem. Passava do meio-dia. Os aventureiros viram nosso aviso. Além de nós, vários aventureiros estavam recrutando membros. Eles conduziram entrevistas, conversaram com eles e saíram. Eu sabia muito bem por que ninguém estava vindo. Ei, vamos diminuir nosso padrão. Nosso objetivo é derrotar o Rei Demônio, então essas condições eram necessárias. No entanto, apenas recrutar classes de primeira linha é um pouco cansativo demais. Mas... Nesse mundo, as classes de aventureiros eram divididas em camadas, com alguns deles sendo classes de primeira linha. A classe Archpriest da Aqua era uma dessas classes de primeira linha. Era difícil para as pessoas normais se qualificarem para esse trabalho. Ela poderia muito bem ser uma heroína. Além disso, era normal que tais heróis candidatos tivessem uma vida privilegiada em outras equipes. Aqua provavelmente queria recrutar companheiros poderosos para derrubar o Rei Demônio. Contudo, se isso continuar, ninguém vai se inscrever. Você pode ter uma classe de primeira linha, mas a minha é a mais fraca. Eu vou perder o meu lugar se as elites de repente me cercarem. Que tal diminuir os requisitos de entrada? Enquanto eu estava me preparando para me levantar, eu vi o aviso recrutando aventureiros com cargo de nível superior. Você é quem postou? Ela nos olhou com olhos vermelhos e sonolentos. Seu cabelo preto e liso alcançou seus ombros. Para nós, ela era uma garota de trajes clássicos de bruxa, com um manto preto, botas escuras, chapéu pontudo e um cajado. Suas feições eram delicadas, como uma boneca de porcelana. Era uma loli. Não era surpresa as crianças trabalharem nesse mundo. A menina pequena e frágil parecia ter cerca de 12, 13 anos e tinha um tapa-olho cobrindo um olho. Ela jogou o manto para o lado e disse: Meu nome é Megumin.
Uma arquimaga, aquela que controla a magia ofensiva mais poderosa, magia de explosão. Você está aqui para nos provocar? Não estou! Eu não pude deixar de responder durante a auto-apresentação dessa menina, e ela negou em pânico. Além disso, que nome é esse, Megumin? Esse olho vermelho... Você é um demônio carmesim? A garota sentiu em resposta a pergunta de Aqua e apresentou seu cartão de aventureiro a Aqua. Sim, eu sou uma maga de elite do clã dos demônios carmesins, Megumin. Minha magia é poderosa o suficiente para dividir as montanhas. É isso mesmo. Você precisa de um excelente mago? A propósito, eu tenho um favor para pedir. Eu não como há 3 dias. Pode me dar algo para comer antes da entrevista? Megumin olhou para nós com os olhos tristes. O som de partir o coração veio da região do estômago de Megumin. Não tem problema em te dar uma refeição. Mas por que você está usando um tapa-olho? Se você está ferida, você precisa da ajuda dela para curar você? Este é o item mágico para restringir o meu poder esmagador. Se você tirá-lo, um desastre gigantesco cairá sobre o mundo. Então é algo como um selo? Eu inventei isso. Este é apenas um tapa-olho normal. Parece legal. Desculpe. Por favor, não! Pare com isso! Pare! Ouça, Kazuma. Demônios carmesins nascem com alto intelecto e forte poder mágico, com a maioria deles tendo o potencial de se tornar magos poderosos. Eles são bem conhecidos por seus olhos vermelhos e seus nomes estranhos. Aqua explicou enquanto eu puxava o tapa-olho de Megumin. Eu entendi. Apenas escutando o nome dela e vendo aquele tapa-olho, achei que ela estava me provocando. Eu devolvi o tapa-olho e ela disse severamente. É rude dizer que os nossos nomes são estranhos. De onde eu venho, os nomes das pessoas dessa cidade que são estranhos. Certo. Posso pedir os nomes dos seus pais? Minha mãe é Yuyui e meu pai é Ryoizaburo. Aqua e eu ficamos em silêncio. De qualquer forma, a raça dessa garota produz muitos magos poderosos, certo? Podemos recrutá-la como companheira? Ei, se você tiver um problema com os nomes dos meus pais, diga na minha cara! Quando Megumin se inclinou para a frente, Aqua devolveu o cartão do aventureiro para ela. Deve estar tudo bem, certo? O cartão do aventureiro é real. Ela tem uma classe de primeira linha com a habilidade de usar feitiços poderosos, Arquimago. O atributo mágico no cartão é muito alto, então ela tem muito potencial. Se ela realmente puder usar magia de explosão, isso seria incrível. Magia de explosão é o feitiço mais alto da magia das séries de detonação, e é difícil de aprender. Ei, pare de me abordar como ela, use meu nome! Como a Megumin protestou, eu entreguei o menu de comida para ela. Não se importe com os detalhes. Peça algo para comer. Meu nome é Kazuma, e esta é a Aqua. Prazer em conhecê-la, Arquimaga. Megumin parecia que ela tinha algo a dizer, mas no final apenas pegou o cardápio tranquilamente. Capítulo 1.6 Chegando em um mundo novo com esta que se autoproclama uma deusa, parte 6. Magia de explosão é o feitiço ofensivo mais forte de todos. Por outro lado, tem um longo tempo de lançamento. Por favor, mantenha esse sapo na baia até que eu esteja pronta. Trouxemos Megumin, que tinha comido o suficiente para se vingar dos sapos gigantes. Eu podia ver um sapo à distância nas planícies. O sapo já havia nos notado e estava cobrando nosso caminho. Além disso, pude ver outro sapo indo na direção oposta. Por favor, direcione o sapo para longe. Quanto ao mais próximo... Ei, vamos, Aqua! Nós nos vingaremos dessa vez. Você é uma ex-deusa, certo? Que tal mostrar do que você é feita? O que você quer dizer com ex? Eu sou uma deusa. Minha posição de Mark Priest é apenas um disfarce. Megumin olhou para a autoproclamada deusa, me sufocando, e disse... Deusa? Apenas uma mulher lamentável que afirma ser uma deusa. Ela vai dizer coisas assim de vez em quando. Então, por favor, não se importe com ela. Depois de ouvir minha explicação, Megumin olhou para a Aqua com um olhar de compaixão. Aqua estava quase chorando e investiu contra o sapo mais próximo, frustrada com o punho cerrado. Vocês são apenas sapos que são fortes contra ataques físicos. Deixe-me mostrar-lhe o poder de uma deusa. Kazuma, observe isso com cuidado. Ainda não fiz nada de bom, mas definitivamente vou ter sucesso hoje. Aqua, que não tinha capacidade para aprender, gritou e conseguiu se infiltrar no corpo do sapo, parando seus movimentos. Como esperado de uma deusa, sacrificando-se e ganhando tempo para nós. Então, o ar em volta de Megumin começou a tremer.
Mesmo um novato em magia como eu, poderia dizer que Megumin estava se preparando para usar alguma magia incrível. O encanto de Megumin ficou mais alto quando o suor caiu da sua testa. Observe de perto. Este é o feitiço de ataque mais forte de todos os conhecidos pelos humanos. A magia de ataque final. A ponta do cajado da Megumin começou a brilhar. A escala pode ter sido pequena, mas parecia acumular uma grande quantidade de luz enquanto brilhava intensamente. O olho vermelho de Megumin brilhou com uma luz cintilante. Explosion! Uma luz brilhou através das planícies. A luz emitida da ponta do bastão de Megumin disparou para frente, acertando o sapo que se aproximava de nós. O efeito violento do feitiço foi visto imediatamente. Uma luz deslumbrante encheu minha visão quando o sapo foi feito em pedaços com um estrondo reverberante. Quase levado pelo vento forte, eu cobri meu rosto e me preparei. Depois que a poeira baixou, uma cratera de 20 metros de diâmetro revelou onde estava o sapo, mostrando quão poderosa era a explosão. Incrível! Então isso é magia! Eu estava me sentindo comovido pelo poder do feitiço da Megumin, e nesse momento, outro sapo subiu lentamente do subsolo, provavelmente despertado pela onda de choque e pelo som da explosão. Eu estava pensando que sem chuva e uma fonte de água nas planícies, os sapos secariam sob o sol quente. Acontece que eles se esconderam no subsolo para evitar cozerem vivos. O sapo saindo estava perto de Megumin, mas seus movimentos eram muito lentos. Se usássemos essa chance de nos afastarmos do sapo e deixarmos Megumin usar seu feitiço de explosão novamente, poderíamos transformar o sapo em cinzas. Megumin, vamos recuar agora e atacar à distância. Eu olhei para Megumin. Meu corpo ficou duro. Por que a Megumin estava deitada de bruços no chão? Explosão é minha magia final. É poderosa e usa muita mana. Simplificando, a mana que usei excedeu meu limite, então não consigo me mexer. Pensar que um sapo apareceria do nada. Não é bom, eu vou ser comida. Desculpe, por favor, me salve. Com seus movimentos paralisados por causa do corpo da Aqua e da Megumin, eu consegui finalizar os 2 sapos. Nós completamos a missão de derrotar 5 sapos gigantes em 3 dias. Capítulo 1.7. Chegando em um mundo novo com esta que se autoproclama uma deusa, parte 7. Isso fede. Fede é peixe. A Aqua chorava enquanto seguia atrás de mim, coberta de gosma. É fedorento dentro do sapo, mas a sensação de calor não é tão ruim. Eu ganhei um conhecimento que eu preferia não saber. Megumin, coberta de gosma como a Aqua e sendo carregada nas minhas costas, me disse algo que eu nunca quis aprender. Se alguém usasse magia que excedesse sua capacidade de mana, drenaria sua força vital para compensar a diferença. Usar feitiços poderosos com sua mana esgotada pode até levar à morte. A partir de agora, a magia de explosão está proibida, a menos que haja uma emergência. Por favor, lute com seus outros feitiços a partir de agora, Megumin. Depois de ouvir o que eu disse, Megumin agarrou meus ombros com mais força. Eu não posso usar. Você não pode usar o quê? Eu repeti as palavras de Megumin. Megumin agarrou ainda mais forte e pressionou o peito dela nas minhas costas. Eu só posso usar magia de explosão. Eu não conheço nenhuma outra magia. Sério? Sério. Enquanto Megumin e eu ficávamos em silêncio, Aqua, que estava chorando, juntou-se à nossa discussão. O que você quer dizer com só conhece magia de explosão? Se você tivesse pontos de habilidade suficiente para aprender magia de explosão, você deve ter aprendido outras magias, certo? Pontos de habilidade? Falando nisso, a Onessa da guilda mencionou algo sobre pontos de habilidade. Vendo que eu estava confuso, Aqua me explicou. Pontos de habilidade são algo que você ganha quando escolhe uma classe, e é usado para aprender habilidades. Quanto mais potencial uma pessoa tiver, com mais pontos de habilidade começarão. Você pode aprender todos os tipos de habilidade, investindo pontos de habilidades neles. Por exemplo, a extremamente superior, eu aqui, aprendeu todos os truques de festa, assim como todos os feitiços de uma Archpriest. Onde você vai usar esses truques de festa? Aqua fingiu não ouvir minha pergunta e continuou. Dependendo da pessoa e da classe, há restrições para as habilidades que eles podem aprender. Por exemplo, alguém com medo de água precisaria de mais pontos para aprender magias elementais de água ou gelo. No entanto, como as magias do tipo detonação consistem em feitiços compostos, você precisa ter um conhecimento profundo de magia de fogo e vento para dominá-la.
Isso significa que as pessoas que podem aprender magia de detonação devem ser capazes de aprender facilmente outras magias. Isso significa que não faz o menor sentido serem capazes de aprender feitiços de baixo nível quando você conhece magia de alto nível do tipo detonação. Enfim, onde você vai usar esses truques de festa? Megumin resmungou quando terminei a frase. Eu sou uma arquimaga que ama magia de explosão. O que eu gosto não é a magia do tipo detonação, mas magia de explosão. Realmente, qual era a diferença entre os feitiços de detonação e explosão? Eu não entendi nada. Aqua ouviu o monólogo de Megumin com uma cara séria. Não, comparado a isso, eu estava muito distraído com os truques de festa. As aventuras são definitivamente mais fáceis se eu aprender outras magias. Fogo, água, terra, vento. Os feitiços de aprendizado relacionados a isso devem ser bons o suficiente. No entanto, eu não pude fazê-lo. Meu único amor é a explosão. Mesmo que eu só possa lançá-la uma vez por dia, mesmo que eu colapse depois de usar o feitiço, meu único amor verdadeiro ainda é a explosão. A única razão pela qual eu escolhi o caminho de Arquimago foi para lançar magia de explosão. Incrível! Ótimo! Sua decisão de seguir seus sonhos românticos, apesar de saber que é ineficiente, realmente me emocionou. Droga, parecia que essa maga seria inútil. A melhor prova era que ela estava se dando bem com a Aqua. Depois de 2 batalhas com os sapos, duvidei muito da utilidade dessa deusa. Honestamente, apenas a Aqua sozinha era problemática o suficiente. Se outra se juntasse a ela... Tudo bem, eu me decidi. Entendo, eu acho que esse será um caminho difícil, então trabalhe duro. Ah, eu posso ver a cidade. Vamos dividir as recompensas igualmente na guilda. Sim, vamos nos encontrar novamente se nossos caminhos se cruzarem mais uma vez. Megumin me agarrou mais forte depois que terminei. Meu único desejo é usar magia de explosão, e a recompensa é apenas um bônus complementar. Que tal isso? Não preciso de uma parcela sequer das recompensas. Se você estiver disposto a pagar a conta da comida, banho e itens diversos, posso considerar não receber nenhuma recompensa. Isso mesmo, meu poder como Arquimaga está disponível ao preço de refeições e outras taxas diversas. Como você pode perder essa oportunidade de fechar um contrato de longo prazo? Não. Nossa equipe fraca não é digna de tal poder incrível. Isso mesmo, é demais pedir para Megumin ficar em nossa equipe, com seus incríveis poderes. Uma equipe apenas começando deve se contentar com um mago normal. Olhe para mim, minha classe é a mais fraca, aventureiro. Para afugentar Megumin, que estava me agarrando com força quando chegamos à guilda, tentei me soltar de seu aperto. No entanto, Megumin se recusou a me deixar ir. Não importa se você é novato ou fraco. Eu posso ter uma classe de primeira linha, mas ainda sou iniciante também. Meu nível é apenas 6. Quando meu nível aumentar, não vou cair depois de usar meus feitiços. Então vamos conversar sobre isso. Então você pode apertar minha mão, ok? Não. É muito difícil utilizar um mago que possa lançar apenas uma magia por dia. Ela é uma maga, mas o aperto dela é forte. Vamos, as outras equipes provavelmente não queriam você também. Ou melhor, não se pode usar magias de explosão nas dungeons ou em ambientes fechados, o que tornaria você inútil. Ei, me solta! Dividirei as recompensas igualmente com você, então por favor me solte. Por favor, não me deixe. Nenhuma equipe está disposta a me levar. Estou disposta a carregar a bagagem ou qualquer coisa quando estiver explorando as dungeons. Então, por favor, não me abandone. Era provavelmente porque a Megumin estava nas minhas costas gritando: Não me abandone! Que os que passavam começaram a sussurrar enquanto olhavam para nós. Como estávamos na cidade e a aparência da Aqua atraiu muita atenção, isso nos tornou o centro das atenções. Inacreditável! Esse homem quer abandonar aquela criança. Ele tem uma menina coberta de gosma com ele. Brincar com uma criança tão pequena e abandoná-la depois disso? Que lixo! Olha, por que tem gosma cobrindo as garotas? Que jogos sexuais estranhos esse pervertido os obrigou a fazer? As pessoas passaram me criticando. Aqua sorriu malignamente ao ouvi-los, o que me fez ficar com raiva dela. Megumin parecia ter ouvido seus sussurros também. Eu olhei para Megumin, que estava espiando por cima do meu ombro, apenas para ver um sorriso malicioso aparecendo em seu rosto. Eu não vou reclamar dos seus jogos, mesmo usando a gosma de sapo como agora. Eu não ligo. Tudo bem, eu entendi. Megumin, seja bem-vinda. Chegando em um mundo novo com esta que se autoproclama uma deusa, parte 8. Tudo bem, tudo está em ordem. Confirmei que sua equipe terminou a missão de derrotar 5 sapos gigantes em 3 dias. Bom trabalho! Depois de reportar no balcão da guilda, recebi a recompensa prometida.
Já que Aqua e Megumin estavam cobertas de gosma, elas ficariam fedendo muito se não se lavassem. Isso pode causar mal-entendidos para mim, então as enxotei para a casa de banho. Um dos sapos que derrotamos se desintegrou por causa da magia de explosão, então eu temia que isso pudesse afetar a conclusão da missão. Mas o tipo e o número de monstros derrotados foram registrados no cartão de aventureiro, então não houve problemas. Entreguei meu cartão e o da Megumin para a senhorita do balcão, que ela colocou em uma estranha máquina semelhante a uma caixa. A confirmação era feita assim mesmo. As coisas desenvolvidas neste mundo usavam magia em vez de ciência, então o nível tecnológico deste mundo estava bastante avançado. Olhei meu cartão novamente e vi que estava no nível 4. Ouvi dizer que esses sapos eram ótimos para os aventureiros novatos subirem de níveis. Eu derrotei 4 sapos sozinho, o suficiente para upar meu nível para 4. Era mais fácil para as pessoas de baixo nível uparem. Todas as estatísticas no cartão aumentaram ligeiramente, mas não me senti mais forte. Mas eu realmente posso ficar mais forte apenas matando monstros. Eu murmurei para mim mesma. A Vanessa do balcão mencionou isso quando explicou no começo. Todas as coisas neste mundo têm almas. Não importa que forma. Se você come ou mata um ser, você pode absorver uma parte da memória da alma. Foi o que ela disse. Essa parte parecia um jogo de computador. Olhando de perto, havia algo chamado pontos de perícia, que mostrava o número 3. Apenas gastando esses pontos, eu poderia aprender habilidades. Bem, então, matar 2 sapos gigantes, somada a recompensa por completar a missão, chega a um total de 110 mil Eres. Por favor, tome isso. 110 mil? Esses sapos gigantes renderam 5 mil moedas depois de reduzir as taxas de transporte. Então a recompensa pelos 5 sapos foi de 100 mil moedas. Aqua disse que missões foram concluídas com uma equipe de 4 a 6 aventureiros. Então, para os aventureiros normais, arriscar sua vida para lutar com 5 sapos por alguns dias renderia cerca de 125 mil moedas. Para uma equipe de 5, seriam 25 mil cada. Não vale a pena. Terminar a missão em um dia significou um salário diário de 25 mil. Poderia parecer um bom negócio para um salário diário, mas considerando o risco envolvido, não parecia valer a pena o esforço. Se outro sapo tivesse aparecido e comido, nós 3 teríamos sido mortos. Isso enviou um arrepio na minha espinha. Eu olhei para as outras missões. Os que estavam no quadro de aviso eram: derrube as árvores malignas que corrompem a floresta. A quantidade de recompensas depende da energia entregue. Me ajude a procurar meu lobo branco de estimação. Ensinar a arte da esgrima ao meu filho. Requisito: restrito à classe do cavaleiro único ou mestre espadachim. Recrutando pessoas para a prática mágica. Requisito: HP alto ou grande resistência mágica. Sim, não era fácil sobreviver nesse mundo. Eu senti vontade de voltar ao Japão no meu segundo dia de aventuras. Com licença, posso perguntar algo? Quando eu estava com um pouco de saudade e me sentei em uma cadeira próxima, alguém falou comigo pelas costas. Sentindo-me cansado de lidar com as realidades deste mundo diferente, virei a cabeça com os olhos vazios. O que é? Fiquei sem palavras quando vi a pessoa falando comigo. Era uma cavaleira mulher. Era uma mulher excepcionalmente linda. Ela deu a impressão de uma incrível beleza à primeira vista, enquanto olhava para mim, sem expressão. Era um pouco mais alta do que eu. Minha altura é de 1,65 m. Ela era um pouco mais alta do que eu e deve ter cerca de 1,70 m. Estava usando uma armadura de metal sólida por todo o corpo. Uma mulher linda, com cabelos loiros e olhos azuis. Provavelmente 1 ou 2 anos mais velha do que eu. Eu não podia dizer a forma do corpo dela em sua armadura, mas eu sinto que ela tem ótimas curvas. Seu rosto parecia um pouco frio. Como eu posso dizer? Ela me pegou no meu lado masoquista? Ah, isso não é bom. Fiquei em transe. Qual é o problema? De frente para a Aqua, que tinha mais ou menos a minha idade, e a Megumin, que era mais nova que eu, estava bem, mas essa gata um pouco mais velha do que eu me fez gaguejar. Esse era o ponto ruim de viver a vida de um hikikomori por um longo período. A equipe que colocou este aviso de recrutamento é a sua, certo? Você ainda está procurando pessoas? A cavaleira me mostrou um pedaço de papel. Na verdade, nós não removemos esse aviso depois que a Megumin se juntou ao grupo. Nós ainda estamos contratando, embora eu não recomende que você se junte. Por favor, me escolha. Por favor, deixe-me participar de seu grupo. Quando eu estava prestes a rejeitá-la, a cavaleira de repente agarrou minha mão. Não, espere. Nosso grupo tem muitos problemas. Os outros 2 membros são fardos, e a minha classe é a mais fraca.
Por causa disso, meus companheiros estavam cobertos de gosma. Ai, ai, ai. Quando eu mencionei a gosma, a cavaleira apertou mais a minha mão. Eu estava certa. Aquelas duas cobertas de gosma eram suas companheiras. O que aconteceu? Como elas acabaram assim? Eu também quero experimentar isso. Hã? O que ela acabou de dizer? Não, eu falei errado. Para as duas meninas experimentarem isso em uma idade tão tenra como uma cavaleira, eu não posso ficar de pé e assistir. Minha classe é uma de primeira classe, a de cruzado. Então ela deve se encaixar nos seus critérios de recrutamento. O que há com essa cavaleira? Seus olhos pareciam perigosos. Eu pensei que ela era uma Onessan calma e discreta, mas meu radar de perigo estava agitado. Ela passou o mesmo sentimento como com Aqua e Megumin. Ela pode ser muito gostosa, mas eu não posso fazer nada. Ah, é? Eu não terminei. Eu realmente não recomendo que você se junte. Um dos membros do nosso grupo é inútil. O outro só pode lançar um feitiço por dia, e eu tenho a classe mais fraca. Essa é a parte ruim. Então eu sugiro que você encontre outra... A cavaleira fortaleceu ainda mais o aperto dela. Perfeito! Para ser sincera, estou confiante em minha força e durabilidade, mas não sou muito ágil com minhas mãos, então não consigo acertar os inimigos. Meu sensor estava certo. Então você não precisa me tratar como tendo uma classe de primeira linha. Eu vou apenas avançar sem me preocupar, então abuse de mim como seu escudo. A cavaleira aproximou seu rosto belo do meu. Seu rosto estava muito perto. Porque eu estava sentado, ela estava olhando para mim do alto. As mechas douradas da cavaleira roçaram no meu rosto, fazendo meu coração disparar. Meu tempo como um hikikomori estava me afetando novamente. Não, isso era simplesmente muito estimulante para um adolescente virgem, e estava me deixando desconfortável. Acalme-se, não se deixe seduzir pelo charme dela. Não, como eu posso deixar uma garota agir como um escudo? Meu grupo é super fraco, então os ataques vão te atingir. Os monstros podem atacar você em todas as lutas. É assim que eu gosto. Não, como eu devo dizer? Minhas duas companheiras foram comidas por rãs e cobertas de gosma. Isso pode acontecer todos os dias. Isso é exatamente o que eu quero. Ah, entendi. A corajosa mulher cavaleira que segurava minha mão. Olhando para ela, eu entendi alguma coisa. Essa garota não era apenas inútil. Sua personalidade era podre até o fundo da alma. Vamos pro